Oi, gente. Vamos falar um pouco sobre abandono, não é? Abandono para mim é uma palavra muito forte. Eu não sei quem é que abandona primeiro, no meu caso, né? Se foi eu ou se foi a pessoa. O sonho de toda mulher quando ela constrói uma família é de ter a sua própria casa, de educar seus filhos, criar e para que não falte o pão de cada dia. Conselho também é muito bom. Então, quando a pessoa é uma pessoa que gosta de cair no meio do mundo, que lá gasta dinheiro com mulheradas e esquece de mandar o próprio alimento dos seus filhos, que como eu falei que meu pai quando ia me visitar, chegava, eu não tinha condições, nem mesmo de ter o arroz de colocar no fogo para meus filhos comer. Meu pai sempre me ajudava. Mas eu não considero que é certo os pais sempre estar em cima dos seus filhos e ajudando, e o esposo da gente lá no meio do mundo ganhando seu dinheiro e esquecendo da sua família, não. Para mim, isso é muito forte. Sabe por quê? Eu sempre fui aquela pessoa guerreira. Quando meus filhos estão passando por dificuldade, eu recebia R$ 95. E o pai, como eu falei, demorava a mandar dinheiro para eles. Mas eu sempre fui aquela pessoa guerreira. Eu corria atrás, eu ia para os açougues, como eu falei. Cheguei mesmo até a pegar aquelas carnes de cabeça de gado, sabe? Para poder dar para meus filhos comer. Eu ia para os pés de imbu cheios, aquela coisa mais linda. Eu apanhava tudinho, fazia aquela embuzada. Eita, era muito bom. Eu comprava leite. No tempo antigamente, o leite era 60 centavos, né? E eu enchia a barriga dos meus filhos, fazia aqueles caldados de farinha, sabe? Eu sempre fui aquela pessoa, sabe? Eu gosto de ver meus filhos cheios, de barriga cheia, para me pegar e ver aquelas crianças felizes brincando, mas todos de barriga cheia. Então, abandono para mim é uma palavra forte, porque eu sempre fui aquela pessoa de ajudar meus filhos, ajudar os avós. Mas um avô, quando apoia que o marido cai no meio do mundo, e como é que eles falavam? Ah, seu marido está deixando dinheiro é na caixinha. E esquecendo de mandar dinheiro para meus filhos. Então, gente, quando o esposo da gente chega, a gente quer aquele apoio, sabe? Da pessoa estar do seu lado, criar seus filhos, educar. Mas aí acontece que quando ele chega, quer sempre andar sozinho, não é? Vai para as festas, deixa a gente só. Quando eu me arrumei, o próprio avô falou: deixa ela ir atrás do marido para as festas, que a gente pega esses filhos dela e tranca eles tudinho no curral, igual a bicho. As palavras da gente têm poder. Quando a gente fala palavras erradas, o vento carrega. Então, tudo pode acontecer. Gente, quando a gente arruma uma pessoa, a gente vai pro lado daquelas famílias, mas aí a gente quer apoio para poder a gente criar, educar os filhos da gente. Não é certo a gente viver como uma pessoa, passar 11 anos e nunca construir uma casa para a gente morar. Principalmente para quem é viajante, dos cortes de cana, que ganha o seu dinheiro e ganha bastante dinheiro, que eu sei. E quando chega, não tem condição de construir nenhuma casa para a família. É como eu falo, o sonho de toda mulher é de construir a sua casa, de criar seus filhos e educar do seu jeito. Para mim, o abandono seria se eu caísse no meio do mundo, como meu esposo era viajante, então um tempo, como eu tinha a minha depressão tão grande, eu ficava querendo tirar a minha vida direto, porque eu não tinha o sonho de ter uma casa própria, de educar meus filhos, eu não tinha aquele, sabe, aquele amor de marido, aquela paz entre famílias. Eu sentia saudade daquilo, aquela depressão só me atacava, eu ficava com muita vontade de tirar a minha vida. Então, gente, para mim o abandono seria se eu caísse no meio do mundo e não mandasse nada para meus filhos. Mas eu saí de casa sim. Meus filhos ficaram com o pai. E aí eu comecei a trabalhar, mas eu já estava vivendo com outra pessoa.
Mas graças a Deus a pessoa nunca empatou de eu mandar o dinheiro dos meus filhos. Sabe por quê? Porque jamais eu vou ver com outra pessoa sem ser pai dos meus filhos e não mandar dinheiro para meus filhos. Ou então pegar meus filhos e jogar tudo nas costas do meu pai, dos avós deles e não mandar nada para eles. Sabe por quê? Porque os filhos são meus. Foi eu que coloquei no mundo. Também é daquela pessoa que fez comigo. Então a gente tem que respeitar os filhos que colocou no mundo. Pode ser branco, pode ser moreno, mas os filhos é seu. E quando a gente tem um filho também, que a gente é avó, que os filhos têm, os filhos, seus filhos, a gente tem que respeitar, considerar, porque é seus netos. E quando o homem sai no meio do mundo, a gente tem também que respeitar e dar apoio à sua esposa. Por quê? Se o marido da gente é viajante, a gente tem que dar conselho. Manda o dinheiro dos seus filhos, manda o dinheiro da sua esposa. Eu mesmo tenho um, e ele tem filhos e não vive com a sua esposa. Como foi que eu falei? Para poder você ser feliz, você tem, quando você receber seu salário, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o dinheiro da pensão da sua filha. E eu me preocupo sim com meu filho, eu me preocupo tanto que eu não quero ver ele atrasar a pensão para poder depois não ver as consequências. Então, no caso, sou eu. Se eu vivo com uma pessoa vive 11 anos trabalhando, nunca construiu uma casa para mim e para os nossos filhos, o que eu quero? Eu quero construir uma casa para minha família, eu quero colocar meus filhos dentro, para quando eu partir um dia, ter a casinha dos meus filhos. É o sonho de toda mulher. Então, a vida não é fácil. Muitas pessoas lhe julgam por você ser uma pessoa assim. Mas eu sempre fui aquela pessoa que quando a gente passa por dificuldade, pode ser seus filhos. Se a gente está vendo aqueles filhos passar por precisão, a gente não quer ver aqueles filhos passando fome. Meus filhos já passaram por muita fome, como eu falei. Eu sou uma pessoa bastante triste. Sabe, me dá aquela dor quando eu vejo meus filhos passando por dificuldade e eu não posso ajudar. Então, gente, é assim. Dá um cansaço, um estresse quando as pessoas lhe julgam, falando que você abandonou os seus filhos. Gente, não é um abandono. Jamais. Eu nunca deixo meus filhos, como eu falei, nas costas do meu pai, nas costas dos avós, para mim cair no meio do mundo e andar comprando roupas, calçados e esquecer que eu tenho meus filhos para comer. Eu sempre fui aquela pessoa, sabe? Oi, meu amor. Olha aqui. A Maria vem atrapalhar meu vídeo, né, Maria? Maria, deixa eu fazer meu vídeo, Maria, que eu estou falando um pouco. Então, eu sempre fui aquela pessoa de quando meus filhos estavam passando por dificuldade, eu ia para os pés de imbu, eu catava imbu, fazia embuzada, comprava leite barato, 60 centavos. Antigamente o leite era muito barato, né? Era uns tempos que as coisas tudo era fácil. Recebia meu Bolsa Família de R$ 95. Ajudava meus filhos com o que eles precisavam. Então, gente, um casal para viver tem que ser unido, os dois juntos. Um ajudar o outro. E assim os dois crescem juntos. O sonho de toda mulher assim é de viver com uma pessoa boa, criar seus filhos, educar. Os filhos podem nascer como for. Se for branco, moreno, seja o que for, mas a gente tem que educar e amar do seu jeito, sabe por quê? Porque os filhos é meu, os filhos é daquela pessoa que fez comigo. Então não penso que só eu que tenho a responsabilidade, não. O pai também tem e os avós também. E principalmente quando é aquele avô, sabe? Que o esposo é viajante e a gente fica sempre do lado deles e eles ficam ali.
Ah, fulano tá deixando o dinheiro deles na caixinha. Gente, isso dói, porque quando o homem demora a mandar dinheiro para sua esposa, a gente sofre. E o homem lá gastando no meio do mundo. Como é que eu vou falar com mulheres, né? Melhor falar logo assim? Então, a gente sofre porque a gente precisa de um homem que esteja do seu lado para cuidar, dar amor, carinho e atenção. Agora, quando chega que se arruma e só quer ir buscando só, que a gente se arruma também, isso aconteceu comigo, né? E o avô falou: ah, deixa ela aí também, que a gente pega esses filhos dela e coloca tudo dentro de um curral. Então, é como eu falei, as palavras da gente têm poder. Meus filhos eu não abandonei. Meus filhos ficaram uma passagem com os avós. Eu simplesmente penso que foi mó dessas palavras que eles falaram, porque eu sempre fui uma mãe amorosa, carinhosa, sempre dei de tudo a meus filhos. Como eu falei que cheguei mesmo até ir nos açougues, pegar carne, daquelas carnes cabeça de boi, sabe? A pessoa me ajeitava e eu levava para poder alimentar meus filhos. Eu sempre fui aquela mãe amorosa, eu não deixo faltar o pão cada dia dos meus filhos. Também meus filhos nunca chegam em mim para dizer: mãe, eu tô com fome. Sabe por quê? Porque eu sei me mexer. Agora, para mim deixar meus filhos com os avós, com os pais, e eu cair no meio do mundo, trabalhar, esquecer de mandar dinheiro para meus filhos, ou então pegar e colocar nas costas do homem que não é pai deles, nunca, jamais. Sabe por quê? Porque o filho é meu e daquela pessoa que fez comigo. E se o pai não pagar a pensão, eu boto na justiça sim, sabe por quê? Porque o certo é certo. Quando o pai fizer um filho, tem que pagar a pensão sim. Eita, gente, desculpa, viu? É porque eu não me entendo. Mas eu agradeço a cada um que estão me acompanhando no meu canal. E que Jesus abençoe a todos. E obrigada, gente. Eu peço para que todos me entendam. É porque, como eu falei, somente quem sabe, quem tem esses problemas, quando vê os filhos passando por precisão, como eu falei, meus irmãos também passavam. É muita dor para poder a gente ver os filhos passando por precisão, sabe por quê? Porque meus filhos comem. E eu posso dever o que eu dever, mas eu tenho sim que cumprir a responsabilidade dos filhos que eu botei no mundo. Se eu trabalhar, a primeira coisa que eu faço, tiro o dinheiro dos meus filhos, porque meus filhos comem. Se os filhos comem, a gente tem que mandar o dinheiro para eles sim, mas todos os meses, tá bem, minha gente? Muito obrigada e que Jesus abençoe a cada um.